Meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que está participando conosco, nos assistindo através do Facebook, a página aí do pastor Luiz Augusto, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Igreja Monte Moriá, aqui na cidade de Moaná. Sempre nós estamos colocando aí no Face, também no YouTube, né? Temos no YouTube, sempre trazendo uma mensagem para os nossos irmãos. Você que participa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí por você mandar mensagens também para nós, né? Sempre de agradecimento, mensagem de fortalecimento, porque assim como a palavra do Senhor diz que nós devemos, né, aprender uns com os outros, e sempre que a gente coloca um vídeo, sempre que a gente manda uma mensagem, as pessoas estão sempre aí conversando e interagindo conosco, né? É muito importante, nós temos aí essa oportunidade de falar, né, da palavra de Deus, de pregar o Evangelho, através do Facebook, através do YouTube, e um meio de comunicação muito importante, que através disso nós alcançamos muitas almas em muitos lugares. Semana passada nós estávamos fazendo um vídeo, e inclusive lá na igreja fizemos uma live, e um irmão lá de Portugal mandou uma mensagem dizendo que estava assistindo a gente. Para mim é muito gratificante, irmãos. Muitas pessoas de longe, né, assistindo, participando, glorificando a Deus. Às vezes a pessoa está só em um determinado país ou até o mesmo lugar, né, longe dos seus entes queridos, da sua família, né, mas através da palavra de Deus ela pode ser confortada, né, dentro do coração, porque Deus é um Deus zeloso, um Deus que cuida dos seus, independente de onde nós estivermos. Deus sempre nos alcança em qualquer lugar do mundo, né? A Bíblia diz que ainda que nós venhamos descer no abismo, Ele está lá. Se nós subirmos aos céus, Ele está lá também. Nas profundezas do mar, lá Ele está. Então Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Amém? Eu quero deixar uma palavra para você hoje, para a honra e glória de Deus, que está no livro de 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre a passagem de Naamã. Amém? No capítulo 5, versículo 11. Diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Amém? Naamã, a Bíblia diz que ele era um chefe do exército do rei da Síria, um homem grande diante do seu Senhor e muito respeitado, porque por ele o Senhor dera vitória aos assírios. E era este varão homem, valente, porém leproso. Ele era leproso. Então na época a lepra era uma doença que quando a pessoa contraía, certamente morreria, não existia cura. E todas as pessoas que eram leprosas eram afastadas da sociedade. Então, provavelmente muitas pessoas não sabiam que ele era leproso. Mas certa vez trouxeram cativo uma menina, uma jovem, a Bíblia não cita a idade dela, que veio, né, cativa, que a Síria tinha ali assolado o reino de Israel e tinha trazido cativo muitas pessoas, inclusive essa garota veio junto com ela, com o povo de Israel, cativo também, ali para a Síria, como escravos. E ela ficou ali na casa de Naamã. Então, Naamã, quando saía para suas batalhas, ele era um homem de guerra, ele era o chefe do exército da Síria, era um homem muito respeitado, né? E ela falou ali para a mulher dele, dizendo: se o meu senhor estivesse lá em Israel, certamente ele seria restaurado dessa lepra, pois lá tem profeta, tem homem de Deus, e certamente ele seria restaurado dessa lepra. Então a mulher dele, ouvindo isso, falou para Naamã, e Naamã foi até o rei da Síria. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, né, pedindo que ele curasse Naamã. Quando Naamã chega até ali o rei da Síria e entrega a carta, ele se indignou, rasgou suas vestes, tirou sua roupa, rasgou sua roupa, porque aquilo era sinal de indignação, porque ele não poderia fazer nada por Naamã, porque ele não era Deus, e ele mesmo disse: posso eu fazer alguma coisa? Eu sou Deus por acaso para curar alguém? Amém? Então Eliseu, ouvindo falar sobre isso, disse para mandá-lo Naamã até a casa de Eliseu, para mostrar para todo o Israel que ainda existia profeta em Israel. Amém? E quando Naamã chega até a frente da casa de Eliseu, ele falou isso, né? Ele disse: eu achava que certamente ele viria aqui
colocaria a mão sobre mim, né? Invocaria o nome do Senhor seu Deus e passaria a mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Ele achava que era só isso, pronto, resolvia tudo, né? Mas Eliseu, quando ele chega lá, Eliseu nem recebeu. Mandou o seu servo, Eliasim, até lá para recebê-lo. E disse para ele que ele mergulhasse no rio Jordão 7 vezes. Ele ficou indignado, de forma nenhuma, né? Eu vou mergulhar nesse rio, que é um rio sujo, uma água barrenta, né? Porventura, Abana e Farpar, no rio de Damasco, não são melhores do que todas essas águas aqui? Ele achou que ele não teria que mergulhar e descer naquela água, porque não era uma água barrenta, né? Ele achava que ali ele não poderia descer, mas ele deveria descer. Ele deveria fazer o que o profeta mandou. Amém? Então ele deveria se despir de toda a sua arrogância, sua prepotência, né? Porque ele era um homem que se achava, né? Provavelmente ele se exaltava muito. Ele tinha que se despir de tudo isso para que o milagre viesse a acontecer na vida dele. E na nossa vida não é diferente não, irmãos. Não é diferente não. Quando nós nos exaltamos, nós nos achamos melhor do que alguém. Quando nós buscamos a ser visto pelos outros, a gente se exalta. Um exemplo, eu estou aqui fazendo essa filmagem para você, para sua família, para todos aqueles que estiverem assistindo isso, mas não para me exaltar. Porque se eu fizer isso, a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas não serão acrescentadas. Amém? Se eu me exaltar, certamente eu serei humilhado, né? A Bíblia fala isso. E aquele que se humilha será exaltado. Então, para que se nós porventura buscarmos, né, ser visto pelos homens, valor nenhum tem, né? Porque aquele que queira se gloriar, a Bíblia diz, e Paulo diz isso, glorie-se no Senhor. Nós temos que nos gloriar em Cristo. O fato de estar aqui hoje, trazendo essa mensagem para você, é pela misericórdia de Deus, né? É pelo dom da vida que Ele deu para mim hoje, de ter o fôlego de vida, de ter a saúde para estar aqui para trazer essa mensagem. Não é pela minha glória, pelos meus méritos, porque em nós mesmos somos o pó da terra, né? Sem Deus, Jesus Cristo declarou isso, sem mim nada podeis fazer. Então, se Jesus não for conosco, irmão, nada podemos fazer. De que vale o homem ser exaltado, de que vale o homem se achar melhor do que os outros, né? Por ter algo de bens materiais. Esse mesmo Naamã que nós estamos falando aqui, ele era um homem que comandava um exército, ele era muito rico. Por isso ele ficou indignado de Eliseu dizer para ele, vai, desce na água no Jordão, mergulha 7 vezes. E ele ficou indignado e não queria mergulhar, não queria descer as águas. Mas os seus servos que estavam ali falaram com ele, meu senhor, se porventura ele tivesse pedido algo tão difícil, tu não farias? E por que tu não faz uma coisa tão simples que é descer as águas? Amém? É por isso que é preciso a gente estar cercado de pessoas, irmãos, coerentes, pessoas que realmente gostem de nós. Porque eles viram que aquilo ali, né, iria fazer mal para ele. Ele não ia descer nas águas. Mas pelo fato dos seus amigos chamarem ele para falar, dizer, Senhor, se fosse uma coisa tão difícil, tu não faria? Farias. Uma coisa simples que ele está te dizendo, tu vai ser curado se tu descer as águas, né? Mas ele tinha que descer as águas, tirar toda a sua roupa, né? Se despir daquela sua arrogância, da sua prepotência, da sua exaltação que ele provavelmente tinha, para poder descer as águas. Amém? E veja só que Deus, ele não faz as coisas conforme nós pensamos, ou o nosso entendimento. Ele ficou indignado justamente por isso, porque ele provavelmente achava que o profeta chegaria ali por ser Naamã, né? Comandante do rei da Síria, né? Chegaria ali, ia não, Naamã botava um tapete vermelho, ia tratar ele, ia invocar o nome do Senhor, ia fazer toda aquela oração, né? Porque era Naamã. Amém? Mas Deus sabia quem era Naamã. Amém? E também o Senhor conhece os seus profetas. A Bíblia diz que o Senhor conhece os seus. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, Deus te conhece.
por onde você esteja, Deus pode te usar extraordinariamente como usava Paulo. Amém? A Bíblia diz que o suor de Paulo, quando as pessoas passavam um lenço e passavam uma pessoa enferma, eram curadas. Pessoas que estavam endemoniadas, os espíritos imundos eram expulsos, porque Deus usava Paulo extraordinariamente. Amém? Elias e Eliseu também foram homens usados por Deus extraordinariamente. Aleluia? Então Naamã teve que descer ali na água do rio Jordão para que fosse purificado. Amém? Isso ali ele teve que deixar tudo para trás e mergulhar e nascer em Cristo. Ali é uma representação do batismo também. Né? Assim como nós, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, porém, será condenado. Quando nós cremos e confessamos Jesus como nosso Salvador, nós também temos que descer às águas. Amém? Para a remissão dos nossos pecados. Aleluia? Quando nós descemos às águas e submergimos das águas, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, meu irmão. Amém? Então Naamã, depois que ele mergulhou 7 vezes, a Bíblia diz que ele ficou limpo. Amém? Limpo. A sua pele ficou purificada, totalmente restaurada. É isso que significa o Espírito de Deus na nossa vida. Nós temos que ter isso. Nós temos que procurar sempre fazer o bem, buscar, né, a presença de Deus. E veja quando Naamã volta até a casa do profeta Eliseu, ele trouxe roupa, ele trouxe ouro, ele trouxe prata, ele trouxe especiarias, trouxe muitas coisas para oferecer, né, provavelmente para o rei de Israel, pensando que era o rei que iria curar. Mas quando ele chega ali à casa de Eliseu, ele disse: olha, tudo isso eu trouxe para ti. Isso é para ti, pode ficar, né, porque eu fui curado. Ele reconheceu que o verdadeiro Deus de Israel era o Deus vivo, aquele que realmente operava um milagre. E ele falou que nunca mais ele adoraria outro Deus. Ele pediu até terra lá de Israel para fazer um altar para adorar a Deus. Mas veja que o profeta Eliseu, ele não aceitou nada das ofertas, porque quem curou foi Deus. Amém? O verdadeiro homem de Deus, irmãos, ele não barganha as coisas de Deus. Amém? Não barganha. Né? O que Deus fez foi Deus. O homem é apenas usado por Deus. Quando nós buscamos a sua presença e realmente temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, Deus opera um milagre. Eu sou testemunha disso, eu já vi muito milagre acontecer e também Deus já me usou em algumas coisas para o milagre acontecer. Não que fosse de mim mesmo, mas que é de Deus. Amém? Deus faz. Deus opera milagres e maravilhas na nossa vida. Eu tenho certeza que com você também já aconteceu. E você orar pelo enfermo e ser curado. E você pôr a mão sobre uma pessoa naquele momento oprimida pelo inimigo e aquele inimigo, o espírito maligno, sair. Temos muitos relatos disso, porque a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Graças a Deus. No livro de Marcos, capítulo 16, você vai ver a ordem de Jesus. Nós temos essa autoridade em nome de Jesus Cristo. Amém? Então Naamã oferece ali especiarias, dinheiro, roupas ali para Eliseu, e ele disse que ele não tomaria isso, que ele retornasse com tudo aquele recurso. Amém? Veja só, um homem de Deus, ele não se beneficia das coisas que Deus fez, não foi o homem. Nenhuma oferta, ou qualquer outra coisa que venha beneficiar o homem. Amém? Se for para a obra de Deus, amém. Mas para beneficiar a si mesmo. Muitos estão pregando nos dias de hoje, irmão, prosperidade, cura, libertação, tudo quanto é coisa menos a salvação. Amém? Porque Jesus, na verdade, ele veio a este mundo, e o livro de Mateus, você vai ler no livro de Lucas, no livro de Marcos, próprio livro de João, Jesus, ele veio para nos salvar, nos dar vida. Ele veio resgatar cada um de nós. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus, que ele é o Cordeiro de Deus. Deu a vida por você e por mim. Aleluia?
Então, para isso, o propósito de Deus na nossa vida é nos salvar. Mas nada impede que nós venhamos ser abençoados com prosperidade, com cura, com libertação, né? Através do reconhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando nós confessamos com a boca e cremos com o coração, né? Nós seremos salvos. Amém? Mas existe um detalhe, nós temos que ser batizados nas águas para a remissão de pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os seus pecados e venham sobre vós o dom do Espírito Santo. Pedro disse isso. Amém? Na sua primeira pregação ganhou mais de 3.000 almas. Então isso tem que acontecer com todos nós que realmente cremos no Senhor Jesus. Amém? As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez em nós. Aleluia? Então nós temos que ser nova criatura. Aquele que adulterava, deixe de adulterar. Aquele que se prostituía, deixe de se prostituir. Aquele que bebia, deixe de beber. Aquele que roubava, deixe de roubar. Todas as coisas más ficam para trás, irmãos. Nós temos que ser novas criaturas, né? Graças a Deus. Então, assim como Naamã reconheceu que existia um verdadeiro Deus em Israel e disse que o joelho dele não se dobraria para mais nenhum Deus, e só adoraria o verdadeiro e único Deus, que era o Senhor dos Senhores. Naamã não aceitou nada. Ele disse, pode voltar com tudo que tu trouxeste, todos os recursos, não vou aceitar. Mas depois que ele já está uma certa distância, o servo de Eliseu, Geazim, correu atrás de Naamã e disse que chegou uns jovens da montanha, estavam precisando de algumas coisas, né? E que era para ir trazer algo para entregar para eles. Precisava de alguma coisa. Ele disse, olha, você pode se servir do que você quiser. Entregou algumas pratas, algum ouro, algumas roupas, né? Umas especiarias e levou. E quando ele chega até a casa de Eliseu, né? Eliseu perguntou para ele, onde você estava? Para onde tu foste? Ele disse, não, eu não saí daqui não, eu estava aqui. Eliseu disse, não, o meu espírito estava contigo. O espírito do Senhor que estava sobre Eliseu acompanhou Eliasim até lá e viu tudo o que aconteceu, porque ele é onipresente. E ele disse claramente, a lepra que estava em Naamã passará para ti e para a tua descendência. Amém? E a partir daquele momento, ele passou a ser um homem leproso. A Bíblia diz que apareceu em Geazim a lepra, e ele e toda a sua descendência foram assim. Veja só, o que traz uma maldição na vida de uma pessoa? Tentar se beneficiar das coisas que não é dele, as coisas de Deus. Amém? Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que realmente fazer a obra de Deus, esperar no Senhor, que Ele realize os desejos do nosso coração. Nós temos que trabalhar e conseguir tudo com o suor do nosso rosto. Bênção, cura, prosperidade e libertação é muito bom, irmãos. Isso não é pecado, não. Mas o mais importante nas nossas vidas é a salvação. E só quem pode nos trazer essa salvação é Jesus Cristo, Filho de Deus. Só quem pode nos convencer do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós temos uma obrigação de pregar o Evangelho a outras pessoas para que elas também sejam salvas. E nós sermos participantes, da salvação de outra pessoa. Cooperadores do Evangelho. Paulo diz isso. Eu sou cooperador, nós somos cooperadores. Nós temos que divulgar a palavra de Deus, porque nós temos uma ordem que Jesus Cristo nos deu. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós temos essa missão de divulgar o Evangelho a toda criatura, independente de cor, de raça, de religião, porque Jesus Cristo ele não é uma placa de igreja, irmãos. Jesus Cristo, ele deixou bem claro que ele veio para toda a humanidade. E todo aquele que crê terá vida eterna nele. Ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele declarou isso em João 14,6. Então eu creio nesse Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que operou milagres no passado, continua operando no presente e tenho certeza que daqui para frente, tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Ele está no controle da tua vida, ele está no controle da minha vida. Ele tem o teu nome e o meu nome na palma das suas mãos. Amém? Está escrito lá, o nosso nome, na palma da mão de Jesus. Porque ele deu o sangue por mim e por você. Amém? Fique com essa palavra, Deus abençoe.
Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.